E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho, pastor presbiteriano na cidade de São Paulo e professor de hermenêutica. E nesse vídeo a gente vai falar formas práticas para você viver as 5 solas, uma fé reformada. Agora que a gente está chegando no dia da reforma, 31 de outubro, não é dia das bruxas, é dia da reforma. A gente sempre fala e comemora sobre a reforma protestante, fala da importância das 5 solas, mas eu escrevi um texto há 5 anos atrás e agora estou transformando em vídeo, formas práticas para a gente viver as 5 solas. Então eu quero começar com a primeira sola. Então eu quero começar com dicas para a gente viver somente a Escritura. Estude diariamente a palavra de Deus. Não adianta você ter acesso à Bíblia se você não lê. Também procure pastores que pregam expositivamente a palavra de Deus, ou seja, eles pegam um texto ou um livro da Bíblia e vão expondo aquilo que a Bíblia diz. As pregações não podem ser aquelas coxas de retalhos que ficam pegando versículo fora de contexto para falar coisas do dia a dia, mas que não estão ali enraizadas na palavra de Deus. Uma outra coisa é participar de um pequeno grupo semanalmente, aonde na casa dos irmãos a gente lê a Bíblia e coloca de forma prática os desafios de viver a sabedoria e as riquezas de Deus. E por último, quando você for estudar a Bíblia, foque em um documento, em um livro, em uma carta e busque informações sobre essa carta para você gastar um tempo se dedicando. E quando você lê informações, às vezes você encontra na escola dominical, às vezes você encontra em cursos de seminário, em cursos livres ou em comentários. Aí você entende o contexto que foi escrito aquele documento, você pode aprender muito mais daquele texto bíblico se você dedicar um tempo específico ali. Segundo, sola Cristo, somente Jesus. Sempre que você estiver ouvindo uma pregação, comece a reparar se o herói da história é Jesus e não o seu esforço e o meu esforço. Porque várias vezes a gente fala que é só Jesus ali, o foco é Jesus, mas toda a mensagem que ele está ou falando ou ouvindo, está falando que é o nosso esforço que vai fazer a diferença. Não é o nosso esforço, somente Jesus. Uma outra dica é não coloque pastores ou líderes mediando o seu relacionamento entre você e Deus. Saiba que não existe outro intermediador a não ser Jesus Cristo. Toda vez que você coloca um pastor e fica lá conversando, tudo que você faz, você vai pedir autorização para o pastor e não para Jesus, você está colocando um intermediador e a Bíblia fala que só existe um, Jesus Cristo. Outra coisa que a gente coloca como intermediador é a teologia. Até mesmo a teologia da graça pode virar um intermediador entre você e Deus, quando você acredita que a sua boa teologia é que te leva ao céu. Então você tem mais orgulho da sua teologia do que de Deus, de estar perto de Deus, de conhecer a Jesus. E por último, entenda que a sua mente caída sempre vai querer trocar Jesus por outro meio de salvação. Por isso, a gente precisa fazer uma análise diária sobre será que é só Jesus mesmo que eu estou seguindo? Terceiro, somente a graça. Não deixe a lógica mercadológica entrar no seu relacionamento com Deus. Por exemplo, não dê os dízimos e oferta pensando no que você vai receber, qual é a bênção que você vai receber. Lembra que tudo que você recebe é pela graça. Também não entre no mecanismo de troca quando você for fazer uma oração ou jejum. Tudo isso é pela graça. Se você busca a Deus é porque Deus te autorizou pela graça e te deu essa força. Então não crie esses mecanismos de troca achando que Deus é um banco onde você vai lá, deposita uma coisa e pega outra de volta. Uma outra coisa são as nossas ações de caridade, de ajuda ao próximo. Não deixe que sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo e vice-versa. Então, tudo isso é somente pela graça. Se a gente pode ajudar alguém, é pela graça. E por último, não fuja do constrangimento da graça. A graça é constrangedora. Por isso que a gente fica tentando arranjar mecanismo para sair dela e ter coisas pelas obras. Mas a graça vai nos constranger e esse é o lugar que você sempre deve estar diante de Deus. Quarto, somente a fé. Uma dica importante
é não materialize essa fé, porque isso é o princípio da idolatria. Várias vezes nós queremos materializar a fé em lugares ou coisas. Aí a gente cria amuletos e cria coisas sagradas, lugares sagrados, sendo que o único sagrado é Jesus e isso vem pela fé. Toda vez que a gente troca o mecanismo da fé de chegar até Deus por coisas palpáveis, isso se torna o princípio da idolatria. Outra coisa, não transforme a Bíblia como um amuleto. Pela fé nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas se você não lê-la, não vai fazer nada, ela não passa de um livro normal. Se lembre que a fé é um meio e não um fim. É como uma torneira bonita. Se ela não estiver conectada à fonte de água, é apenas uma torneira bonita. É assim a fé. Não importa o tamanho da sua fé. Importa se a sua fé está conectada em Jesus, que é o verdadeiro Cristo. E aí, com essa fonte, a torneira vai jorrar água. E por último, se lembre que nem a fé que você tem veio de você, e sim, ela é dom de Deus. Por isso, seja grato pela sua fé. Quinto, somente dar glória a Deus. Não dê glória ao seu sustento da vida, ao seu trabalho. É importante valorizar o trabalho, mas é mais importante você saber que todo sustento que você tem e que você vai ter vem do nosso Deus e a glória deve ser dada para Ele. Não coloque o seu bem-estar e a sua felicidade na sua família. Família é importante, mas o nosso bem-estar existencial e a nossa felicidade é somente em Deus, por isso só a Ele dá essa glória. E por último, não coloque em você a razão da sua existência. A razão da sua existência, e fomos criados para isso, para glorificar ao nosso Deus, e isso nós temos que ser lembrados todos os dias, não só no dia 31 de outubro. Irmãos, esse é um vídeo para você viver de forma prática os valores da reforma protestante. Somente a Cristo, somente a palavra, somente a fé, somente a graça, somente dar glória a Deus. Coloque aqui nos comentários mais coisas práticas para a gente viver os princípios da reforma e que Deus te abençoe.